Atos 9, versículo 1 a 10. Hoje eu quero falar do tema o evangelismo e a missão da igreja. O evangelismo e a missão da igreja. Você que nos conhece há pouco tempo, nós temos uma visão para essa casa, para essa igreja. Tem igreja de libertação, para expulsar os demônios, tem igreja para curar as pessoas. Jesus pode fazer isso em qualquer comunidade cristã. Mas cada igreja tem a sua visão, o seu ministério, a sua direção. E esta igreja, você precisa saber que tem uma visão. Que a nossa visão é amar e cuidar de pessoas através do discipulado. Repita comigo assim, não pensei bem baixinho, eu não preciso ouvir alto. A nossa visão é amar e cuidar de pessoas através do discipulado. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos ao que está escrito. Atos 9, versículo 1 a 10. Está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sacerdote e pediu cartas. Por favor, posta aí. Olha lá. Eu vou parar. Eu paro. Calma, não. Já tá? Vamos lá. Vamos lá então. Vamos começar. Atos 9, versículo 1 a 10. Depois você corta isso aí, tá bem? Vamos lá. Está escrito. Acompanhe comigo. E Saulo, respirando ainda ameaças contra os cristãos, os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daqueles crentes, pasmem, daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo 3. E indo Saulo no caminho de Damasco, aconteceu que, chegando perto da cidade, subitamente o cercou um grande resplendor, uma luz do céu. E ele caiu em terra. E naquele momento ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, todo atônito, assustado, disse: Quem é, Senhor? E o Senhor Jesus lhe respondeu: Saulo, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E eu quero te dizer, meu amigo, que duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões que te prendem. Versículo 6. E ele, tremendo muito e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E respondeu-lhe Jesus: Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Versículo 7, 8, 9 e 10 para concluir. E os soldados que iam com Saulo pararam espantados, porque ouviram uma voz, mas não viram ninguém. E Saulo levantou-se do chão e tentou abrir os olhos, mas não via ninguém, ou seja, estava cego. E guiando-o pela mão, os outros soldados o conduziram à cidade de Damasco. E esteve em Damasco 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Mas agora no versículo 10, e aqui que eu quero que você preste muita atenção, que é a base da mensagem desta noite. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor Jesus, em visão, apareceu a ele e disse: Ananias, Ananias. E o Ananias ouviu a voz do Senhor e respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Até aqui. Oramos, feche seus olhos
e abre o teu coração. Pai, a tua palavra já está aberta e os nossos corações também. Oh Pai, nós já te adoramos com o nosso louvor, com a expressão dos nossos lábios, com a nossa gratidão, com a nossa adoração. Senhor, já te dizemos o quanto nós chamamos, e quanto nós dependemos da sua presença, da sua graça sobre a nossa vida. Senhor, e agora chegou o momento da palavra. Senhor, porque o louvor nós exaltamos a Ti. Senhor, mas a palavra pregada e ministrada é a Tua voz falando em direção a nós. Senhor, por isso eu te peço mais uma vez, com toda humildade, o Senhor diminua este homem que é aqui, essa natureza humana caia por terra, esse varão aqui imperfeito. Oh Jesus, neste momento eu reconheço minha pequenez, reconheço os meus defeitos, reconheço, Senhor, as minhas dificuldades, mas eu te peço nesta tarde, me honre, me ajude, toque em meus lábios, toque na minha mente, no meu coração, faz de mim a tua vontade e o teu querer. Oh Espírito Santo, que eu com as minhas palavras não atrapalhe aquilo que tu queres falar nesta noite, e que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil. Senhor, que eu seja o primeiro aprendiz dessa mensagem, que ela reafirme algumas verdades no meu coração. Senhor, para acontecer o mesmo no coração das pessoas. É o que eu te peço e te oro, te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, preste atenção, é impossível que alguém que não tenha o mínimo de conhecimento da Bíblia não conheça esta passagem. Essa passagem relata a conversão de Saulo, o encontro de Saulo com Jesus. Saulo que posteriormente Jesus mudou o nome dele. Ele de Saulo passou a se chamar Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários do Novo Testamento. Um homem que deixou um legado. E hoje a igreja contemporânea, a qual eu e você servimos, muito daquilo que nós compreendemos, entendemos acerca das Escrituras é por causa do legado que o apóstolo Paulo nos deixou. Mas é interessante, e eu quero aproveitar o versículo 10 em diante, quando diz que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Porque, pensa bem, olha aqui comigo. Muito nós falamos do Paulo, não é verdade? O Paulo todos conhecem. Muito nós falamos da extraordinária experiência de conversão do Paulo, que então aqui chamava-se Saulo. Mas eu chamo a tua atenção, meus irmãos, porque o texto, com o maior cuidado possível, nós podemos identificar um personagem a partir do versículo 10, que poderá ser um modelo para mim e para você, e que é exatamente sobre ele que nós queremos partilhar a mensagem desta noite. O texto começa dizendo que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, versículo 10. Preste atenção aqui, meu querido. O texto não está dizendo que havia lá um bispo. O texto não diz que havia um profeta. O texto não diz que havia um apóstolo. Não é? Não é assim que os homens querem ser chamados hoje? Abre uma igreja, a primeira coisa que, olha, eu sou o apóstolo. Tá? E a ralé mais baixa são os pastores. Não é assim? Ou cuidado que o bispo vem aí. Não é assim? As pessoas estão preocupadas com aparência, com a posição social na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O texto do versículo 10 diz que não havia nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum todo-poderoso em Damasco, mas havia um discípulo chamado Ananias. Ele não tinha teologia, ele não tinha nada. Mas tem uma passagem no livro de Atos, vamos ver se eu acho. Aqui. Ah, sim, aqui. Atos 22, versículo 12. Atos 22, versículo 12. Quem que era o Ananias? Um empresário poderoso? Qual é o cargo do Ananias na igreja, meus irmãos? Qual é a posição dele no ministério? Atos 22, versículo 12, o próprio Paulo está falando sobre ele, dizendo que lá em Damasco havia um certo Ananias.
Sabe o que sabe a respeito de Ananias? Que ele era um varão piedoso. E preste atenção, e que tinha um bom testemunho de todos. Essas eram as credenciais aí. Por isso eu quero te dizer uma coisa. O que você quer? É título? É credenciais? Ou você quer um reconhecimento desse do Senhor? Um varão piedoso, que tinha testemunho de todos. Muito bem. Um discípulo. O que vem a ser um discípulo? O discípulo significa aprendiz ou seguidor. O discípulo é alguém que aprende através dos exemplos de uma outra pessoa, para posteriormente repetir o mesmo processo com os outros. O discípulo sempre tem um discipulador. Preste atenção num princípio. 27 anos de ministério pastoral, talvez foi a coisa mais importante que eu aprendi. Todo discípulo precisa de um discipulador. Não está no texto bíblico, mas abre um parênteses aí. A Bíblia diz que Elias, quem conhece Elias? O profeta Elias. Um dia ele já está velho, está cansado. E as escrituras dizem que Deus dá uma ordem para ele e fala: olha, não acabou, meu irmão. Eu ainda tenho uma missão para você nessa terra. Você vai ungir 2 reis. E vai procurar um rapaz de 20 e poucos anos, chamado Eliseu. E ele está arando a terra com uma junta de bois. Vai lá e convida ele para o ministério. Elias fez aquilo que Deus mandou. Chega lá numa pequena aldeia, tem um jovem de 20 e poucos anos. A Bíblia não dá a idade dele, mas provavelmente era jovem. E as escrituras dizem que ele está arando a terra com uma junta de bois. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E Elias fala: jovem, vem cá. Você quer trabalhar comigo? Quer trabalhar comigo para Deus? Eu fico assim imaginando que Deus não fez isso por acaso. Esse era o desejo que estava no coração do Eliseu. Ele queria e sonhava um dia ser profeta. E eu fico imaginando alguém que sonha em ter um ministério, ser um grande pregador, morando numa cidade bem pequena, no interior. Chegar. Quem é um pregador do tempo moderno? Uma referência. Billy Graham. Billy Graham passando pela cidade e falando: olha, vem participar da minha equipe ministerial. Foi isso que aconteceu com Eliseu. E durante alguns anos tem uma passagem bíblica que diz que marca muito essa história. Quando alguém está procurando um profeta, Elias já foi embora, já morreu, já foi trasladado ao céu. E alguém está procurando uma referência naquele lugar, e eles falam: olha, aqui mora o Eliseu, aquele que deitava a água nas mãos de Elias. Sabe, Eliseu fazia um trabalho simples, aparentemente humilhante, servindo o ministério de Elias, a ponto de chegar um determinado momento da vida de Elias já estava velho, e Elias está querendo passar o ministério para o Eliseu e fala: meu filho, pede o que tu queres. Eliseu poderia pedir prata, poderia pedir ouro, mas segundo as escrituras ele disse o seguinte: eu não quero nada, eu não quero nenhuma riqueza, mas eu quero porção dobrada do seu espírito. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Diz que Elias foi trasladado aos céus. E toda a unção, todo o poder que Deus dava a Elias passou para Eliseu. Ele tomou a capa e teve um ministério prodigioso. Meus irmãos, se calhar até maior do que o seu próprio discipulador. Isso que significa discípulo. Não é possível alguém chegar a uma certa estatura se não servir alguém. Servir alguém não significa ser escravo, capaz, puxa-saco, para alguém pisar em você com o tapete
para te humilhar, para aproveitar de você. Mas ser discípulo significa servir uma comunidade, servir o ministério, servir alguém para que haja reconhecimento. E assim eu volto ao texto bíblico que nós estamos falando do Ananias. Ananias era esse tipo de pessoa, era um discípulo. E ele estava a serviço do Senhor na cidade de Damasco, mas ele pertencia à igreja de Jerusalém. Jerusalém era onde estava Pedro, João e os apóstolos. Portanto, Ananias era um discípulo a serviço da igreja em Damasco. Significa que ele estava ao serviço do Senhor, para ser treinado e para treinar os outros. E você precisa entender que todos nós devemos aprender a ser bons discípulos de Jesus para nos dispormos a discipular outras pessoas. E assim, conforme o versículo 10 diz, Jesus chega para Ananias. Ananias está meio que distraído, está orando em espírito. Jesus fala para ele: Ananias, Ananias. E ele logo reconhece. Quem está em oração, quem está em espírito, reconhece a voz do Senhor. E ele logo percebe que é Jesus. Abraão, Jacó, Moisés, Samuel e outros profetas tiveram a mesma experiência e disseram o mesmo. Jesus chama por Ananias através de uma visão e ele responde aquilo que foi dito pelos outros profetas. Fala, Senhor, eis-me aqui. Muito bem. Então, Jesus vai falar com ele. Versículo 11. Olha aqui que Jesus fala com ele. Ananias, levanta-te e entra na cidade de Damasco, na rua direita, porque tem um homem ali, Ananias, chamado Saulo de Tarso, e ele está numa casa, e ele está orando. E ele está orando. Mas pensa aqui comigo. No Novo Testamento, aqui no livro de Atos, não dá detalhes. Mas ir a Damasco para alguém que pertencia à igreja de Damasco, um cristão de Damasco, que na visão dos judeus era aceita, porque o cristianismo nos primeiros momentos da igreja primitiva era considerado pelos judeus como uma seita. E o Saulo estava em Damasco para prender e encarcerar os cristãos da igreja primitiva. E portanto, meus amigos e meus irmãos, mandar alguém da igreja de Damasco atrás de Saulo para orar por ele era um desafio muito complicado. Seria mais ou menos a mesma coisa de Deus falar para você: vai lá, tenta converter o líder do Hamas, o líder do Estado Islâmico. É simples, vai lá, ore por ele, fale que Jesus é bom e põe as mãos sobre ele. A visão que Deus deu para Ananias era muito difícil. Tanto que no versículo 13 e 14, ele tenta ensinar a Deus quem era o Saulo. Você já se pegou em algum momento da sua vida, do seu ministério, tentando ensinar a Deus a seu respeito? Olha, Jesus, faça assim na minha vida, tá? Faça assim na minha casa, tá? Faça assim na minha igreja, tá? Faça assim no meu ministério, tá? Olha, eu quero assim, viu? E ele tenta, com a sua simplicidade, tentar ensinar a Deus quem era Saulo. Versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: mas Senhor, você está certo mesmo disso? Será que o Senhor não está enganado? Será que o Senhor não está equivocado? Porque Jesus, muito eu tenho ouvido falar da fama de Saulo e do quanto de maldade que ele tem feito aos cristãos de Jerusalém. Por isso há uma perseguição em Jerusalém. As pessoas da igreja de Jerusalém fugiram. Uma parte da igreja foi para Samaria, outra foi para os confins da terra. Nós fugimos aqui para Damasco. E quanta maldade de Saulo
Jerusalém e de todos que invocam o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus. Ele está aqui na cidade com carta dos sacerdotes judeus para prender e encarcerar os cristãos da igreja de Damasco. Posso falar uma coisa? Saulo era isso mesmo. E era isso que ele vai fazer em Damasco. A leitura do texto bíblico que nós fizemos é isso que diz. Ele estava a caminho de Damasco com soldados. Ele era uma espécie de uma líder de uma polícia religiosa, uma SOS nazista. E ele estava, de fato, em Damasco para prender a igreja naquela cidade. O texto bíblico não diz isso, mas posso dizer uma coisa? Estava endemoniado, cheio de ódio e fúria. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como ser diferente. Quando alguém quer fechar a igreja do Senhor, essa pessoa está sendo usada pelo inimigo, por Satanás. Está cheia de demônio. Irmãos, deixa eu contar uma experiência. Eu já tive muita experiência nessa igreja, nesse lugar. Um certo dia, durante a semana acontece muita coisa aqui. Chegou uma mulher, uma cidadã estrangeira, provavelmente era ucraniana ou romena, não sei. E ela estava com uma menina, uma rapariga de uns 15 anos. Ela bateu naquela porta e falou: eu quero falar com o pastor. Deus, que é muito importante a minha esposa, a pastora, ficar aqui. E quando Deus levantar um casal para nos ajudar, é o que vai acontecer. Se o marido estiver aqui, a esposa vai estar lá. Porque você não imagina as armadilhas que Satanás prepara. E ela falou: eu quero falar com o pastor. Eu estava aqui, e a minha esposa estava lá. Na hora que a minha esposa abriu a porta, vou chamar ele. Na hora que eu estou encaminhando para aquela porta, ela, com uma fúria, com uma força, com uma velocidade impressionante, ela pulou para cima de mim e tentou me agarrar no pescoço e me enforcar. Primeiro pegou a cadeira para atacar em mim. O demônio se manifestou imediatamente naquela hora. Ela primeiro pegou a cadeira. Aí a minha esposa dominou, tirou a cadeira dela, aí ela veio para tentar me agarrar pelo pescoço para me enforcar. E eu e minha esposa falamos: Satanás, tua força está quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Não na minha força. O pastor Renato não tem capacidade de fazer nada, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Ela, pum, caiu em minha dentro. Sabe aquele demônio que estava nela, sabe o que ele dizia? Eu vim aqui para fechar a igreja. O apóstolo Paulo estava endemoniado. Ele chegou em Damasco para fechar a igreja. Por isso que Ananias está falando: Senhor, só soubesse quem, Senhor. Mas versículo 15 e 16, por favor. Jesus vai dizer para Ananias o seguinte: vai, Ananias, não temas, porque este Saulo, esse endemoniado, esse perigoso, esse nervosinho, cheio de ódio aí, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Deixa eu te dizer uma coisa: ele não é todo nervosinho, não é bravinho, não é assim violento, não gosta de bater nos outros, não gosta de açoitar os cristãos. Deixa eu te dizer uma coisa: eu perdoo ele, eu dou ministério para ele, eu vou restaurar a vida dele, eu vou salvar ele, mas as consequências daquilo que ele fez, ele vai tomar em dobro tudo aquilo que ele fez para a igreja e para os cristãos. Porque Jesus diz o seguinte: porque eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Você vai ver um pouquinho adiante que o perseguidorzinho agora vai se tornar perseguido. Bastou ele se converter, os caras já tomam em causa dele para prender, para apedrejar. Irmãos, vai ser todo o ministério de Paulo perseguição, 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 prisão, açoitamento, flagelo. Mas interessante que Ananias obedeceu. Ele fez tudo que o Senhor tinha ordenado, mesmo sabendo do perigo. E aqui eu quero declarar alguns tópicos ali, pelo menos 3, para você entender o contexto dessa mensagem. Se Deus está tocando no coração de alguns aqui, você que é jovem,
você que é mulher, você que é homem, mesmo você que já tem alguma certa idade, alguma experiência do Senhor, se Deus está te chamando, se você sabe que não é frescura, se você está percebendo que é um chamado, não é boato, é convicção, e eu vou te dizer uma coisa, se prepare, porque Deus vai te direcionar à medida que você obedece. Ele vai te direcionar e te dar os caminhos e os detalhes do seu plano à medida que você tome uma decisão. Senhor, eu quero. Eis-me aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso para você ver. Deus vai começar a te mostrar o caminho. Coisas vão começar a acontecer na sua vida, no seu ministério. A partir do momento que você obedece. Irmãos, bastou Ananias dizer: eis-me aqui, Senhor. E Deus já começou a dar detalhes do plano. E ele disse o seguinte: entra na cidade, Ananias, procure pela rua direita, versículo 11, número tal, porque ele estava na casa orando. Vai lá. Deixa eu te dizer uma coisa, é exatamente assim que Deus faz. Quando ele coloca você numa cidade, quando ele coloca você num país, ele vai dando detalhes do seu plano para usar a sua vida. Meus irmãos, eu não me esqueço quando há alguns anos, e já faz um bom tempo, que eu desci nesse país, desembarquei no aeroporto, um casal de irmãos foram me receber, junto com a minha família. Eu não sabia e não conhecia 50 metros à minha frente, à minha direita, à minha esquerda, e aí Deus foi encaminhando tudo. Num primeiro momento, 8 dias foram na linha de Sintra, em Queluz Veras. 6 meses em Vila Franca de Xira. E Deus ia dando detalhes do seu plano. Eu nem consigo explicar ao certo como que eu cheguei em Moscavide e plantei essa igreja aqui. Eu apenas obedeci o chamado de Deus. Eu apenas falei: Senhor, eis-me aqui. Eu estou cansado dessa vida miserável, mesquinha, sem propósito. Eu quero plantar uma igreja em Portugal. E Deus então foi dando os detalhes do seu plano e foi me dirigindo. Olha, é na rua tal, número tal. Deus vai te direcionar. Deus vai te mostrar aonde ir e quem você vai encontrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que vão entrar na sua vida, da sua família. Você fala: peraí, né? Cara, tinha igreja Batista da Lagoinha, tinha Casa da Cidade, tinha sei lá onde, tinha Universal do Reino de Deus, Secretaria de Deus. Por que eu fui parar naquele lugar? Cheio de desafio. O lugar não tem dinheiro, não tem pessoas, não tem ninguém. Só agora que começou o ministério do louvor. Tem um pastor lá meio maluquinho, todo suadinho, e prega muito alto às vezes, prega para a vizinhança toda ouvir. Daqui uns dias eu vou chamar a polícia porque cheguei à igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passo por esse ponto que eu vou te dizer o seguinte: diga eis-me aqui. Você vai ver. Deus vai mostrar onde ir e quem você vai encontrar. Aqueles que serão seus pais espirituais. Eu falei de paternidade espiritual semana passada aqui. É isso. Deus vai te colocar os discipuladores. Os discipuladores que vão pavimentar o seu ministério, o seu caminho. Entenda, há uma chamada missionária de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Segundo tópico que eu posso abordar: Ananias teve medo. Tanto que ele quis ensinar a Deus, falando: olha, Senhor, você sabe quem é esse Saulo? Eu tenho muito ouvido falar dele, Senhor. Posso falar uma coisa? Quando você diz eis-me aqui, você também vai ter esse medo. Vai vir as preocupações, vai vir as preocupações com o seu sustento, com o seu trabalho. Peraí, mas Senhor, como que eu vou me manter? Como que a minha família vai se sustentar nessa terra, nessa missão? E se não bastasse isso, vai acontecer as retaliações do inimigo, as ameaças contra a sua vida, contra o seu ministério e contra a sua família. Sabe, uma hora o Satanás vai querer derrubar sua esposa, sua mulher. Outra hora vai querer atingir os seus filhos. Outra hora vai querer atingir as suas filhas, desvirtuando todo o seu caminho. Se não é que tem alguma hora que ele vai querer atingir você, a sua reputação, sabe, a sua paz, a sua alegria, com acusações, com ameaças. E é natural então que
Nós teremos esses medos e essas preocupações. Ananias teve. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te enviou, Ele cuidará de você. Amém. E para concluir, então, como termina essa história? Ananias obedece, mesmo sabendo do perigo, e ele entra em Damasco, e ele procura a casa onde Saulo estava cego há 3 dias. Muito obrigado. Vem comigo. Saulo estava cego há 3 dias, sem comer e sem beber. Ananias chega em Damasco. Deus fala para ele na rua direita, ele entra e encontra Saulo lá. E sabe o que ele disse? Versículo 17. Irmão Saulo, o mesmo Jesus que vistes a caminho de Damasco, apareceu para mim também e pediu-me para vir aqui. Versículo 17. Ainda. E logo Ananias, impondo as mãos sobre Saulo, orou por ele, e as escamas caíram dos olhos, e ele voltou a ver. Posso falar uma coisa? Ele estava endemoniado. Por isso que eu acredito num processo de libertação progressivo. E ele foi se libertando à medida que ele foi obedecendo a Jesus e entrando em Damasco. Estou dizendo aqui do Saulo. Tanto é que quando Ananias chega lá para impor a mão e orar por eles estavam orando. E mediante aquela oração, diz que, versículo 18, na hora, naquele momento, por isso que eu creio nisso, por isso que eu creio no poder da oração, diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e logo em seguida ele foi batizado. Deixa eu te dizer uma coisa, próximo de concluir. A partir do momento que você falar, eis-me aqui, o Senhor usará poderosamente as suas palavras. Não se preocupe com aquilo que você vai pregar, com aquilo que vai dizer. O próprio Espírito Santo falará por você. Será o porta-voz, usará a sua boca, a sua sabedoria. Portanto, não temas, porque Ele poderosamente lhe dará as palavras. Mas o mais importante, Ele vai dar as palavras e vai ungir as tuas mãos. E aonde você colocar as suas mãos, e assim foi a oração de Ananias, vai haver libertação. A oração de Ananias libertou o endemoniado Saulo. Por isso que ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por algum tempo, pós-pandemia, nos últimos 4 anos, eu vou ser sincero, irmãos, eu fiquei orando pela igreja, teve cultos aqui, tinha 3 pessoas, eu cheguei a pregar no culto aqui, que estava eu, a minha esposa e o Fábio, daquele. Eu até falei para o Fábio, eu tinha muita igreja para você aí, o que você veio fazer aqui? Ele respondeu, olha, soldados não abandonam os feridos. Eu sou muito grato pela vida do Fábio. Aí surgiu uma grande amizade entre nós. Eu tenho realmente um carinho pela vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Estava orando, Senhor, manda famílias, manda irmãos. E eu andei por um tempo meio cético de que pudesse surgir pessoas assim, dispostas a levantar alguém. Gente que está disponível para servir a Deus. Gente que está disponível para trazer para Cristo gente difícil. Sabe, esse é o amor que a Bíblia fala. Alguém que tem empatia com o outro. Está vendo a pessoa sofrer, está vendo que a pessoa é boa, está vendo que Satanás está fazendo ciranda com a vida de alguém. Mas ainda, meus irmãos, há uma esperança. Existem pessoas, casais, dispostos a trabalhar, se tornar disponíveis para trazer gente difícil, gente complicada. E deixa eu te dizer uma coisa, a igreja do Senhor, para crescer em algumas localidades, vai levantar os improváveis, gente difícil, drogados, prostitutas, ateus, gente complicada. E você precisa entender, se há um chamado de Deus
ministerial na sua vida. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para ser usado por Deus. E as pessoas que Ele vai colocar no seu caminho, às vezes, não é aquelas pessoas que você está esperando. Pessoas certinhas, religiosas, vindas de uma outra igreja, de uma outra comunidade, cheias de vícios, cheias de complicações, cheias de problemas. Mas você precisa entender que quando você se coloca disponível para servir, muitas vezes Deus vai colocar no seu caminho os improváveis. Aqueles que as pessoas falam, não tem mais jeito. Esquece, tá? Esquece. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu concluo. Quem era o discipulador aqui? Ananias, o simples irmão Ananias. Quem era o discípulo? Paulo. E se eu te dizer que o Paulo teve uma missão e um ministério mais prodigioso do que o Ananias, o seu discipulador. O Ananias some aqui das Escrituras. Ele foi chamado especificamente por Deus para discipular Paulo. E ele foi importante nesse processo. Mas quem cresceu e virou grande foi Paulo. E não o Ananias. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho orado a Deus nesse sentido. Já são 57 anos de vida, quase 60, falta 3 por 60. 27 anos de experiência pastoral. E a oração que eu tenho feito ao Senhor, sem meias vaidade, é: Senhor, me ajude a participar desse processo de levantar pessoas, alguém que possa levar adiante esta obra, Senhor, e que, se preciso for, seja maior, e que seja uma obra mais prodigiosa daquilo que eu pude fazer. Esse é o desejo do meu coração, é a minha oração que eu tenho feito. Irmãos, e como foi importante o ministério de Ananias? Eu leio 2 versículos e aqui eu encerro. Atos 9, versículo 19 e 20. Atos 9, versículo 19 e 20. Olha como termina essa história. Versículo 19. Depois de ser levantado e batizado, e tendo se alimentado, o homem estava em jejum, irmãos, 3 dias sem comer. Paulo ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Foi muito importante o processo de Ananias na vida de Paulo, discipulado. Deixa eu explicar por quê. Quando Paulo se converteu, ele chegou na igreja de Damasco e a igreja de Jerusalém também teve a notícia: olha, Paulo se converteu lá em Damasco. Pensa aqui comigo, o que passou na cabeça dos apóstolos, dos cristãos de Damasco? Mentira, é um enganador. Na realidade ele está fingindo. Ele é um espião plantado dentro da igreja. Se você estudar o livro de Atos, você vai perceber que é isso que estava na cabeça da igreja. Mas nesse processo, o Ananias, que era um simples homem, piedoso, bondoso, que tinha bom testemunho na igreja, foi o cara que falou: Paulo, fica aqui. Paulo, vem dormir na minha casa. Era o cara que pegava o telemóvel e ligava para o Paulo: Paulo, o que você está precisando aí, cara? O cara, eu estou ajudando você, cara, copiar. Estou ajudando contigo, cara. Pô, cara, o que você precisa aí, cara? Estou ajudando com você, meu. E ele participou do processo do discipulado do Paulo. Ele preparou um cara para ser maior que ele. E ele conseguiu convencer a igreja que aquilo que aconteceu com Paulo era sério. O texto, versículo 19, diz que Paulo ficou alguns dias em Damasco. Na realidade, ele não era de Damasco, ele era de Jerusalém. Mas é preciso que você também entenda o princípio aqui. Ele não se converteu e daqui a alguns dias ele saiu pregando. Não, não foi só assim não. O texto bíblico não dá esse detalhe. Mas precisou voltar para Jerusalém. Ganhar a confiança dos apóstolos da igreja de Jerusalém. Eu hoje vejo algumas pessoas chegarem na igreja. Chegou um cara aqui, alguns anos atrás. Desculpa, irmãos, mas ele serve mesmo. E ele insistentemente queria ser chamado de profeta. Eu já vi apóstolo no Brasil, mas profeta eu nunca tinha visto. E ele bateu de frente comigo porque falou que não queria ser chamado de profeta, queria ser chamado de profeta. Eu sou profeta, da onde eu vim, eu sou profeta, eu quero ser chamado como profeta.
Aí eu perguntei para ele: você quer vir para a igreja? A gente limpa quinta-feira. Quer lavar a casa de banho? Quer recolher o lixo, os cestos lá? Quer passar pano, aspirar? Vem aí então, profeta. Nunca mais eu vi. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui no princípio, eu falei sobre isso, sobre o discipulado. Não queira ministério, não queira púlpito, se você não estiver debaixo da confiança de alguém, da autoridade de alguém. Por mais que seja a sua experiência, eu preciso de um tempo para que você seja conhecido e desse a ser conhecido. Desculpa, que você conheça e seja conhecido. Houve um processo na vida de Paulo, lá na igreja de Jerusalém. E ele passou por todas as etapas, até a igreja confiar nele, até ele ser preparado, abençoado e ordenado missionário daquela igreja, e ser enviado junto com Barnabé. Versículo 20, agora eu encerro. E logo nas sinagogas pregava Paulo a Jesus Cristo, dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! 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 Quem está disposto a vir? Quem está disposto aqui? Quem está disposto a dizer: eis-me aqui? Mas não porque você está emocionado ou emocionada com essa ministração. Eu não preciso dispor. Mas nós vamos orar agora. E aí no seu coração, se você tiver a coragem, a ousadia de fazer isso, de falar isso com Deus, Ele está ouvindo o desejo do teu coração. E posso te dizer uma coisa: os planos e os próximos passos que Ele vai fazer acontecer na sua vida, vai acontecer à medida que você toma essa decisão. Amém. Portanto, é agora, meu irmão. É agora. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você não precisa vir aqui. Você não precisa falar comigo. Fale com Deus. Ele está aqui. As Escrituras dizem, o próprio Jesus disse, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ele está aqui. Portanto, a sua oração não será em vão. Ele vai recolher. Ele vai levar. Tome posse disso, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra, que nos encoraja a prosseguir. Oh, Espírito Santo, eu estava cético. Perdoe a minha incredulidade. Senhor, por alguns anos eu tenho orado por casais, por famílias, por obreiros, por esta obra. Oh, Jesus, coloca neste lugar pessoas dispostas a levantar quem está caído. Pessoas dispostas a trazer para Cristo gente difícil. Senhor, quer trazer religiosos, gente de outra igreja, gente experiente é muito fácil. Senhor, difícil é trazer os jovens, os perdidos de alma. É isso que nós queremos, Senhor. Jesus, é isso que eu quero. Oh, Jesus, abençoa essa obra, abençoa essa igreja. Senhor, abençoa esses queridos irmãos. Senhor, que tiveram a paciência de me tolerar nessa tarde. Senhor, espero que Senhor, eles tenham sido abençoados. Daqui a pouco nós vamos estar saindo por essa porta, Senhor. E eu quero orar de uma forma muito especial por essas pessoas que estão aqui. Senhor, alguns precisam de um milagre amanhã mesmo. Senhor, um milagre financeiro. Alguns precisam de um emprego. Outros precisam de uma moradia. Quer morar numa casa digna, própria. Oh, Jesus, faça isso acontecer. Vá conosco para a nossa casa, para o nosso trabalho. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Peço também de uma forma muito especial, Senhor, por aqueles que trabalham por conta. Aqueles que trabalham na construção civil. Aqueles que trabalham e dependem de contratos, de clientes. Aqueles que estão no Recibo Verde. Traga os clientes, Senhor. Supra a necessidade dessa igreja e desse povo. É o que nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.